Bom, pessoal, primeiramente queria dar bom dia, né, a todos que estão aqui presentes. Desde já agradecer a professora Renata Neres, né, pelo convite que me foi feito para mediar essa mesa aqui com um tema tão bacana, tão importante, tão da ordem do dia, né? E aproveitar também para cumprimentar a professora Renata, a professora Vanessa, o professor Pragmático que está aqui, pela organização desse evento, né, da Semana do Direito. Tem sido tão elogiado e tem nos brindado com debates, discussões tão interessantes. E a propósito, né, eu queria só reforçar que o curso de Direito aqui do Centro Universitário Farias Brito, ele está realizando de 18 a 22 de outubro a Semana do Direito, que está acontecendo agora em 2021 nesse formato híbrido, né, com transmissão das palestras através do nosso canal no YouTube, ao vivo, né, para quem se interessar, para quem quiser acompanhar esses debates com a gente. E hoje, nessa mesa, nós teremos a discussão, né, o tema a ser discutido, o impacto da mediação na carreira jurídica e os profissionais do futuro. E nós contaremos hoje com a participação da doutora Mônica Carvalho Vasconcelos, que já está aqui na mesa e a quem eu agradeço, professora, desde já, por ter aceito esse convite, compartilhar aqui conosco, né, os seus conhecimentos. Para os que nos assistem, a doutora Mônica, ela é doutora em Direitos Fundamentais pela Universidade Autônoma de Madrid, é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, professora do mestrado em Direito e Gestão de Conflitos da Unifor e da graduação em Direito do Centro Universitário Farias Brito. Atua desde 2002 como mediadora profissional e como instrutora na formação de gestores de conflitos por meio do consenso, sendo certificada pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, professora, mais uma vez, reforço o nosso agradecimento, né? É uma honra poder contar com a sua presença hoje aqui. E eu lembro, né, aos demais que, após a fala da professora Mônica, a gente vai abrir para as perguntas, né, enfim, para as observações, para as considerações dos alunos aqui, dos interessados, para a gente enriquecer mais ainda esse debate e esse tema tão caro a todos nós. Então, sem mais delongas, eu passo aqui a palavra à professora Mônica. Fique à vontade, professora, estamos aqui à disposição. E a todos e a todas, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e parabenizar pelo evento, né? A gente tem passado por um tempo de isolamento, né? E poder retomar, proporcionando a discussão de debates tão importantes e a interação, né? Ainda que de forma limitada, mas também aproveitando os canais virtuais, tem sido uma opção para a gente seguir aprendendo, né? Então, eu queria parabenizar a coordenação de uma maneira geral, professora Vanessa, professor Pragmas, professora Renata, e para mim é uma honra poder compartilhar um pouco de uma trajetória que mudou radicalmente não só a minha carreira profissional, mas como mãe, como esposa, como amiga. A gente vai falar aqui sobre o impacto da mediação, né, nas carreiras jurídicas e os profissionais do futuro. Em termos simples, eu posso dizer que o que a gente vai fazer é conversar um pouco sobre a possibilidade da gente gerenciar conflitos de maneira pacífica e não adversarial. Não é à toa que eu falei que isso me mudou como pessoa, porque conflito a gente tem
dentro de casa, no trabalho, na verdade, todo dia, nas mais variadas relações que a gente vive, né? A gente é instigado a pensar de maneira criativa sobre como resolver essa situação da melhor forma possível. Eu devo confessar que eu conheci esses mecanismos no auge de uma crise existencial. Eu estava prestes a me formar em Direito e eu não sentia dentro de mim que as formas tradicionais que o Poder Judiciário utiliza consegue, em muitos casos, verdadeiramente trazer um sentimento de justiça para as pessoas, inclusive para aquelas que ganham a ação judicial, né? Por inúmeros motivos que hoje não dá para a gente conversar, mas, sobretudo, pela morosidade. Você entrar com ação hoje e não ter a menor perspectiva de quando isso vai acabar. Hoje, o conflito ele tem um cenário, mas depois de 1, 2, 3, 5, 10 anos, o cenário é completamente diferente. E todo o arcabouço técnico e legislativo muitas vezes não corresponde aos verdadeiros anseios das partes, né? Principalmente pela falta de protagonismo delas dentro do processo, né? Quando você contrata um advogado, você sabe muito pouco das nuances desse processo. O advogado ele cuida da parte técnica e legal, mas muitas vezes, sobretudo dependendo do tipo de conflito que estejamos falando, as partes precisam de um algo mais, né? O auge dessa crise me veio quando eu fui estagiar num escritório de advocacia de direito familiar. Ao longo da manhã de hoje, vocês vão me escutar falando sobre família, porque essa é a minha principal praia, é onde eu trabalho, é onde eu atuo. Nessa ocasião, eu lembro de uma senhora que ela foi lá fazer a primeira consulta com o meu chefe. E eu entrei para assistir essa primeira consulta. E essa mulher chorava desesperadamente. Ela chorava, sabe aquele choro que emenda tudo, baba com lágrima, com um choro de desespero. E ela dizia, como é que a minha vida vai ser daqui para frente? Porque eu estou casada com esse homem praticamente desde que eu sou adolescente. Os amigos que eu tenho são os amigos dele. Eu nunca trabalhei na minha vida. Ele me traiu. Eu venho sendo traída há muitos anos. Eu até quero me separar, mas como é que vai ser a minha vida daqui para frente? E aí ela falou, né, relatou os bens que tinha, falou dos filhos, e ela foi embora. E o advogado me deu a árdua missão de eu fazer a primeira petição, a petição inicial desse processo. Foi a primeira vez que eu me dei conta do quanto, às vezes, o direito tem uma dificuldade de conseguir traduzir numa linguagem jurídica o que verdadeiramente é o conflito das partes. Eu abri o computador, abri lá o banco de petições iniciais, peguei a mais parecida com o caso dela, saí copiando e colando
algumas coisas e dei entrada no processo. Automaticamente, essa senhora vira autora da ação. Se ela é autora, o marido dela é o réu. Só essa nomenclatura, por si só, ela já coloca as partes em polos adversariais. Para uma imensidade de conflitos, essa é a nomenclatura certa. Mas para outros, ao invés de eu conseguir uma solução eficaz e justa, eu já vou, ao contrário, afastando essas pessoas que têm um desafio muito grande pela frente, que é conseguir criar 3 filhos separados. Conseguir compartilhar a educação, a parte financeira, dar suporte afetivo a essas crianças. Como é que elas conseguem fazer isso num contexto de desunião? Naquela época, essas pessoas elas eram chamadas para uma audiência onde não havia um preparo para que elas pudessem fazer um acordo. Na realidade, a própria estrutura física dos tribunais reforça ainda mais o caráter adversarial desse problema. Se você foi já numa sala de audiência na sua vida, você vai ver que ela é no formato de T, né? Na frente aqui fica o juiz, aqui fica a Dona Maria com o advogado dela, aqui fica o seu José com o advogado dele. Literalmente em lados opostos. Né? Para completar, nessa época, nem os profissionais do direito eram realmente preparados para conseguir gerenciar esse conflito de uma outra maneira. Nem eu mesma. Então, lembro demais desse caso, que era uma troca de acusações pelo fim do casamento, ela acusando ele de que foi traída, colocando provas no processo de que foi traída, e enfim. E depois de anos, quem deu a solução final do caso foi um juiz. E o que eu chamo aqui de solução final, eu estou falando de coisas muito íntimas, né? Com quem vai ficar a casa, com quem vai ficar o carro, com quem vai exercer a guarda das crianças, qual é o dia da semana que o pai ou a mãe pode visitar o seu filho. Ele pode ter pós-doutorado em Harvard, mas eu não sei se ele é a melhor pessoa para tomar essa decisão. Em muitos casos, quando não há possibilidade de diálogo, ou quando as partes não querem, aí sim é o juiz mesmo que tem que resolver. Mas você conversar sobre a possibilidade de deixar que elas mesmas, olhando para a situação que elas vivem, decidir como gerenciar isso da melhor forma, eu não tenho dúvidas que, em termos de cidadania, de democracia e de efetividade, essa é uma solução incrível. Então, quando eu conheci a mediação há 20 anos atrás, 22 anos atrás, eu fiquei muito empolgada. Parecia assim que eu tinha finalmente, parecia não, eu finalmente me encontrei, né, dentro do direito. E a primeira coisa que eu me dei conta foi que eu acreditava
que o objeto da profissão que eu tinha escolhido, ele estava equivocado. Da forma como os milhares de professores me ensinaram e da forma como a própria dogmática jurídica está estruturada, equivocadamente a gente pode cair no erro de acreditar que o objeto da profissão que a gente escolheu é o processo, é a ação judicial. E com essa experiência com mediação, eu compreendi que não importa qual é a carreira jurídica que você vai exercer ou que você exerce. Você trabalha com seres humanos em conflito, com pessoas em conflito. Não interessa se a pessoa está no polo ativo, se ela é autora ou se ela é réu de uma ação. Inclusive, sequer importa se essa pessoa é física ou jurídica. Claro que nas pessoas físicas o problema ainda é mais embaixo. Se estamos falando de pessoas em conflito, estamos mas para aquela pessoa, talvez eu tenha essa percepção tão aguçada, porque, como eu falei, eu trabalho com a parte de família, e quando o conflito é de família, eu sei qual é o impacto disso na vida dessas pessoas. Eu mesma já me divorciei e sei qual é o impacto disso. Então, para você, pode ser mais um caso, mais uma ação, mas para aquela pessoa, às vezes, é uma raiz de um câncer, é a raiz de uma depressão, é a raiz de noites e noites e noites e noites sem dormir, né? Então, a primeira coisa que eu, antes mesmo de dizer o conceito de mediação, que eu quero deixar registrado, é que para a mediação, cada pessoa é considerada um ser humano único. Cada conflito é considerado único. Eu tenho uma dificuldade absurda de entender o que é jurisprudência. Me desculpe. Eu não entendo. Por que é que eu estou fazendo a petição da Dona Maria e eu tenho que sair copiando e colando lá no Tribunal do Rio Grande do Sul, que é considerado progressista, decisões que se assemelham com o caso da Dona Maria? O caso, ele pode ter todas as nuances ou todas as circunstâncias parecidas, mas a forma como esse conflito atinge a vida de cada um, né, é muito diferente. Então, em termos simples, eu posso dizer para vocês que a mediação é uma forma da gente resolver conflitos. De uma maneira simples,
onde é dada a oportunidade às partes de conversarem abertamente sobre o que sentem, o que pensam e o que querem, para ao final ver se é possível conseguir construir um acordo em que ambas saiam por aquela porta dizendo: foi bom. O que diferencia a mediação da negociação é que na mediação eu tenho a figura do mediador, um profissional capacitado para abrir um espaço de diálogo que muitas vezes essas pessoas sozinhas em casa, elas não são capazes de criar. É muito difícil que a gente consiga, com todos os vícios de comunicação que a gente tem, que a gente consiga estabelecer muitas vezes esse diálogo na boa. A mediação, ela é diferente da conciliação. Talvez seja importante falar isso, né? Porque tem gente que não sabe um pouco essa diferença. O que diferencia a mediação da conciliação é o tipo de conflito adequado a cada uma delas. A mediação, ela serve para resolver conflitos onde existe uma relação próxima entre as pessoas. A gente costuma dizer uma relação continuada. E muitas vezes essas pessoas precisam continuar se relacionando, ainda que seja por um tempo, mesmo após a existência desse conflito. Família, vizinho, pessoas que trabalham no mesmo ambiente de trabalho, conflitos empresariais, têm sido chamadas cada vez mais. A gente vai dar um curso agora, vou dar um curso semana que vem, para profissionais de diversas empresas sobre como administrar os conflitos de forma consensual, né? Já a conciliação, ela é o oposto disso. A conciliação, ela serve para resolver os conflitos de natureza eventual, né? Onde não existe relação entre as pessoas, onde elas foram colocadas naquela situação por uma eventualidade. Então, conflitos de natureza do consumidor, uma batida de carro. Professor, e o que é melhor? É a conciliação ou a mediação? Isso não existe. Isso depende do tipo de conflito, né? E a diferença desse tipo de conflito muda radicalmente a postura do mediador e a postura do conciliador. O mediador não pode sugerir soluções às partes. Por uma razão muito óbvia. Como é que eu, que estou vendo aquelas pessoas há meia hora, posso sugerir algo de uma relação tão íntima? Como é que eu posso dizer, por que vocês não vendem o apartamento de vocês e dividem o valor ao meio? Eu posso estar falando uma coisa absurdamente injusta e que não tem nenhuma correspondência com o interesse das partes. Já o conciliador, ele tem diante dele um conflito muito mais superficial. Foi uma batida de carro, o prejuízo deu R$1.000, o outro disse que só paga 800. Eu automaticamente digo, mas você não quer pagar 900, você não aceita 900 e vamos terminar hoje com um acordo, né? Então, eu estou falando de uma mudança muito significativa na forma como nos é ensinado dentro do curso de Direito de gerenciar conflitos, né? Se você prestar atenção, o que você aprende é o que diz a lei, a doutrina e a jurisprudência. Para que você precisa saber o que é que diz a lei, a doutrina e a jurisprudência? Para instrumentalizar um processo, para saber fazer bem feito uma petição, para saber litigar de maneira ok.
Mas a mediação, ela é pautada em outro paradigma, ou outros paradigmas. O primeiro deles é que ela é pautada pelo protagonismo das partes. E isso é muito importante. Uma coisa é um pai pagar a pensão alimentícia, porque o juiz disse que ele tem que pagar R$ 1.500 de pensão alimentícia por mês. Outra coisa é ele ter participado de um processo de mediação, ter compreendido qual é a relevância dessa pensão alimentícia, ter compreendido qual é a real necessidade dos filhos, né? E se comprometer a pagar essa pensão alimentícia. Em termos de cidadania, a gente tem um plus muito eficaz. Acho tão interessante, às vezes, por exemplo, um conflito de vizinho. As pessoas passam anos e anos e anos e anos colocando areia nessa relação, trocando ofensas mútuas, alimentando esse problema, aí chegam para um juiz e dizem assim, pronto, doutor, isso aqui é nosso conflito, resolva. Então, o segundo paradigma da mediação é a autorresponsabilidade. Isso é um negócio muito bonito. Geralmente, quando a gente está dentro de um conflito, a gente faz duas coisas muito equivocadas. Eu digo a gente, porque eu que estudo esse negócio aí tem 20 anos, até hoje eu preciso fazer um esforço mental para entender a autorresponsabilidade. Quando você está diante de um conflito, é como se você batesse uma foto daquela situação da forma como você enxerga ela. E aí você cria uma historinha onde você é uma vítima e a responsabilidade é do outro, porque o outro é assim, porque o outro é assado, porque o outro fez isso comigo, é o coronavírus, é Deus, é qualquer coisa que não seja você. E isso tem uma consequência muito negativa em termos de mediação. Porque quando eu digo que a culpa é do outro, que é o outro que faz isso, que é o outro que é assim, eu automaticamente acredito que eu não preciso fazer nada para resolver essa situação. Quem precisa fazer é o culpado. Mas eu não sou culpado, eu sou inocente. Eu até hoje nunca vi uma petição em que lá nos fatos a pessoa diga assim, ó, eu não tenho sido um bom pai. Eu realmente tenho sido ausente, não tenho cumprido com minhas responsabilidades, ou eu, enquanto mãe, tenho, sei lá, negado o convívio, tenho dificultado o convívio do meu filho com... E aí, como eu trabalho com as duas partes ao mesmo tempo, eu não trabalho só com uma, né? Às vezes eu fico vendo, parece papo de doido. Porque um fica aqui dizendo, não sou eu, porque ela faz isso, porque ela faz aquilo, porque ela é assim, porque ela é assado. O outro diz, não, calma, é porque ela faz isso, é porque ela faz aquilo, porque ela... Em termos práticos, descobrir quem é o certo e quem é o errado, quem é o culpado e quem é o inocente, muitas vezes não resolve e muito menos pacifica aquela situação. Então, a mediação, como ela trabalha com relações continuadas, ela já parte do pressuposto que aquele conflito foi construído junto entre as partes. Eu não tenho um culpado e um inocente. Se é culpado numa coisa... Ah, mas ele traiu ela. Sim, mas ele traiu ela... Você sabe como é a história de vida dele? Você sabe como é que ela tratava ele? E aí,
outro paradigma diferente da mediação é que a gente olha mais para o futuro do que para o passado. O Poder Judiciário olha mais para o passado ou para o futuro? Para o passado. Por que você tem que produzir provas? E é mais fácil produzir provas sobre o que passou ou sobre o que vai acontecer? Você produz provas para convencer o juiz de que você tem razão. Mas a mediação, ela parte do pressuposto que diz assim, está aqui o conflito de vocês. É isso. O que é que vocês querem fazer daqui para frente? Quando eu estou fazendo mediação, tem uma pergunta que eu acho muito importante, que eu digo assim, se a gente pudesse, ou se a gente pudesse não, se a gente construir um cenário ideal para vocês, daqui para frente, o que é que vocês querem? E o que é que vocês estão dispostos a fazer para verdadeiramente isso funcionar? Porque, para resolver muitos dos conflitos, não tem sentença judicial no mundo que resolva, não tem juiz no mundo mais poderoso que resolva. Você pegue lá o conflito das duas vizinhas, que estão há anos trocando ofensas. Só tem 2 pessoas no mundo que são verdadeiramente capazes de pacificar essa situação. Elas mesmas. Se elas quiserem continuar na guerra, não tem juiz que resolva isso, não. Ele até resolve o problema do som alto, mas ele não resolve o problema do lixo. Pode ser uma briga eterna. Eu já vi isso inúmeras vezes, né? Então, a mediação, ela não discute quem é o certo e quem é o errado, mas ela busca soluções criativas. Eu falei para vocês que tem 2 coisas equivocadas que a gente faz quando está dentro de um conflito. Primeiro é narrar a historinha da forma como você acredita que é o certo. E você cria um único modelo de solução, que você coloca essa sua posição debaixo do braço e você quer enfiar a goela abaixo no outro. Só resolve se for assim. Aí o outro diz a mesma coisa. Só resolve se for assim. Uma mediação bem feita faz as partes perceberem que para resolver os conflitos que a gente vivencia, existem uma infinidade de soluções possíveis. Do tamanho da sua criatividade e da sua disponibilidade para negociar. Então, eu estou falando de um mecanismo que não quer simplesmente resolver o conflito, quer pacificar o conflito. Existe um abismo enorme entre resolver o conflito e pacificar o conflito. Eu tenho visto, né, o Poder Judiciário. Hoje em dia, vamos já chegar aí nessa parte, hoje em dia a mediação virou assim, todo mundo só fala em mediação. E uma das coisas que os tribunais têm feito é competir quem é que faz o maior número de acordos. Se fazer um acordo, levar ele para casa, resolvesse o problema das partes, era maravilhoso, mas muitas vezes, sobretudo quando é relações continuadas, às vezes aquele acordo é o pontapé inicial de uma outra guerra que vai surgir. Então, a mediação é uma coisa complexa. Porque, inevitavelmente, para pacificar esse conflito, ela precisa promover uma comunicação eficaz entre as partes. E como eu estou falando de pessoas que vêm se relacionando há muito tempo, dentro desse contexto, nós já temos comunicações completamente viciadas. Se você quiser surtar o seu namorado, você sabe exatamente quais são os botõezinhos que você aperta e ele surta.
Às vezes você aperta querendo, às vezes você aperta mesmo quando você está imbuído da melhor das intenções. E falar em pacificar um conflito requer um empenho na forma como a gente se comunica. Ser impecável com as palavras. Isso é algo muito raro hoje em dia. As palavras, elas são como pedras. Elas tanto constroem como elas também destroem, né? E a gente tem sido leviano com as nossas palavras, sobretudo nessa comunicação via WhatsApp, né? Quantas vezes e quantos conflitos a gente não vê porque as pessoas não conseguem ser claras nessa comunicação. E quem interpreta, muitas vezes, sempre interpreta levando para o lado pessoal. Então, eu estou falando aqui como se mediação fosse uma coisa simples, mas eu estou reconhecendo que mediar é algo muito complexo. E a gente tem que analisar esse mecanismo dentro do contexto da sociedade em que a gente vive, né? Eu fui preparar o slide e aí eu queria uma imagem que representasse a sociedade pós-moderna. Achei essa genial. Nós vivemos numa sociedade onde a conflituosidade anda muito complexa, muito intensa, onde as pessoas estão desorganizadas emocionalmente. Então, se a gente compara a sociedade de hoje com a sociedade de 30 anos atrás, os que são aqui além dos 40, como eu, vai entender muito bem o que eu estou falando, nós vamos ver que mudanças muito significativas têm acontecido em absolutamente todas as instituições que nós conhecemos. Basta a gente olhar para a família, para as empresas, para o Estado. Nós vivemos numa batalha entre equilibrar o binômio que o Bauman fala, liberdade versus segurança. Bauman diz que esses são dois valores imprescindíveis à humanidade e que ninguém até hoje conseguiu encontrar uma fórmula de ouro entre equilibrar segurança versus liberdade. Então, se a gente olha para a família, né, que já que eu falei que eu trabalho com isso, antigamente a gente tinha um modelo de família patriarcal que ainda existe, né? Existe até no nosso sangue. Papai trabalha, ganha dinheiro, manda na mamãe, que diz sim, senhor, para o papai, cuida da casa, cuida dos filhos, e os filhos dizem sim, senhor e sim, senhora para a mamãe. Eu cresci nessa família aí. Dentro desse contexto, às vezes é até mais fácil, coloquei 10 aspas, tá, de cada lado, mas eu estou falando só que se a gente quisesse saber como evitar conflitos, era muito simples, era só cada um cumprir o seu papel. Eu tinha muito mais hierarquia, eu tinha papéis pré-estabelecidos. Hoje em dia, a mamãe ganha mais que o papai está desempregado. Quem vai fazer o almoço é quem tem tempo para fazer o almoço. Quem vai deixar o menino na escola é quem tem tempo para deixar o menino na escola. E os meninos que diziam sim, senhor, para o papai, e sim, senhora, para a mamãe, kkkk. Eu tenho 4 em casa, assim, tenho 2 e meu marido tem mais 2. Um em cada fase da vida. Eles querem saber o porquê. Eles querem entender o porquê daquilo. Eu estou falando da família, mas se a gente quiser ir para o lado da empresa,
Antes você tinha o chefe manda. E aí tem até uma máxima que diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Hoje em dia, se um caba chega numa empresa com essa postura de que eu mando e vocês me obedecem, ele não consegue fazer um trabalho em equipe. Porque hoje em dia, como diz o linguajar, ele tem que ser um líder que inspira. Ou seja, nós estamos completamente perdidos entre como é que é o diálogo, a gente dialoga, e como é que a gente dialoga, até que ponto eu dou margem para o outro. Numa sociedade que passa por um período de transição muito acelerado, todo período de transição gera conflito. Se a gente considerar, então, o coronavírus, quantas coisas têm sido modificadas dentro de você e dentro do contexto de absolutamente todas as suas relações, exigindo de você criatividade, exigindo de você a habilidade de escutar, exigindo de você a habilidade de comunicar. E aí, dentro desse contexto da sociedade pós-moderna, naquela sociedade de 30 anos atrás, eu tinha uma universalidade de valores. Era como se quase todo mundo pensasse do mesmo jeito. Eu costumo dizer assim, se você colocar 50 velhinhos de 80 anos aqui nessa sala, der um questionário para eles simples, para ele responder só se é bom ou é ruim. Por exemplo, ter tatuagem é bom ou é ruim? Ser gay é bom ou é ruim? Ser divorciado é bom ou é ruim? Eles vão responder basicamente, quase todos, da mesma forma. Mas hoje em dia, o que é bom para mim não é bom para a Renata. Pode ser maravilhoso para o Pragmácio. Então, a gente precisa, hoje em dia, aprender a compatibilizar os nossos interesses, que são muito diversificados. Dentro desse contexto, o direito e as suas soluções juridicamente perfeitas, né? Quando eu estudei direito, me diziam lá que aquela regrinha lá do real ia resolver todos os meus problemas. Você pega o caso concreto, coloca ele no contexto do que diz a lei, a doutrina e a jurisprudência, e você vai ter uma solução jurídica maravilhosa. Basta vir um coronavírus para a gente entender que muitas vezes é preciso olhar realmente cada caso, né? E aí eu aprendi esses mecanismos, eu me interessei por eles há 20 anos atrás. Nessa época eu era considerada a galera do paz e amor, sabe? Esses aqui me conheciam dessa época aí, tipo assim, você ainda está falando de mediação de conflitos. Dentro do curso de Direito. Que esse negócio de mediação o quê? E os poderes, sobretudo o legislativo e executivo, despertaram para o potencial incrível que esses mecanismos têm. Porque no Brasil já haviam diversas experiências práticas que utilizavam a mediação e a conciliação e davam um resultado extremamente positivo. Então, se isso dá bem fora do Poder Judiciário, por que a gente não coloca essas práticas dentro do Poder Judiciário? E algumas tentativas, a mediação, a primeira tentativa de legislação sobre ela, se deu em 1998. Com vários fracassos de projetos de lei, gerando muita briga entre pessoas mais conservadoras e pessoas mais progressistas, né? Sobre quem pode ser mediador, quais são os temas que podem ser objetos ou não de uma mediação, até que o Código de Processo Civil ele estava sendo elaborado.
Então, o Legislativo viu na possibilidade de colocar a mediação como uma etapa obrigatória do processo, seguindo uma lógica que já havia sido implementada em vários países, a exemplo da Argentina, que, por um lado, é chato, porque fere o princípio da autonomia da vontade das partes, que é a coisa mais linda da mediação. Entretanto, se tem um ganho muito significativo, porque com a entrada da mediação no Código de Processo Civil, isso deu uma visibilidade a esse mecanismo, né, muito significativa. Mas para que a mediação entrasse no Código de Processo Civil, era preciso primeiro preparar o terreno. Que é que adianta o Código de Processo Civil dizer assim, todos os casos agora, antes de seguir, vai ter que ter uma possibilidade de acordo. Mas quem vai fazer essa mediação? Aonde essa mediação vai ser feita? Né? Então, antes foi publicada a Resolução 125 do CNJ. Quem tiver despertado interesse por esse tema, eu sugiro que leia. Tá? Dentre outras coisas, ela criou a obrigação dos tribunais criarem dentro da sua estrutura núcleos de mediação e criou parâmetros para a capacitação dos mediadores. Esse é um projeto muito grande. Querido, bota um pouco de água, por favor. Eu digo muito grande, sabe por quê? Porque o Brasil ele tem uma dimensão continental. Eu fico imaginando assim, a Itália querendo desenvolver uma política pública, que um país desse tamanho é muito mais fácil. Quando a gente está falando de Brasil, a gente está falando de uma realidade muito complexa. Regiões com características e com poder econômico muito diferentes. Então, você imagina que o tribunal quer é que uma audiência que seja realizada no Maranhão tenha a mesma qualidade de uma audiência realizada em São Paulo, que tenha a mesma qualidade de uma audiência realizada no Acre. Né? E o CPC, ele resolveu o problema da mediação dentro do cenário do Poder Judiciário. Mas era preciso ainda resolver o problema da mediação fora do Poder Judiciário. Então, foi criada a Lei 13.140, que é a lei que trata da mediação extrajudicial, certo? Então, professora, quando eu me formar, eu quero ter um escritório de advocacia, mas eu quero ter uma parte do meu escritório que trabalhe com mediação. Eu preciso necessariamente ser um mediador judicial? Não. A lei possibilita que você faça mediação, desde que seja capacitado para isso, sem que necessariamente você seja vinculado a um tribunal, né? E esse cenário, é uma tarefa que eu passo para os meus alunos, é fazer uma pesquisa no Google, colocando o nome dos principais órgãos que compõem o sistema de justiça e fazendo a busca com a palavra mediação. Se você fizer isso, você vai ficar assim, valha. Coloque lá Ministério Público, mediação, Defensoria Pública, mediação. Coloque lá Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, mediação. Coloque a Organização das Nações Unidas, mediação. Coloque Ministério da Justiça, mediação. Coloque Conselho Nacional de Justiça, mediação. Você vai ver que tanto nacionalmente como internacionalmente, essa virou um novo modelo de justiça que pretende se implementar, né? Uma justiça consensual, né? Eu não estou falando aqui da mediação com a esperança de que todos vocês que estão me ouvindo aqui presencialmente, dos que estão me ouvindo em casa, se tornem mediadores. Eu sei que isso não vai acontecer. Mas, independentemente da carreira jurídica que você vá seguir, se você vai ser delegado, se você vai ser promotor de justiça, se você vai ser
juiz, se você vai ser defensor, se você vai ser advogado. Eu não tenho a menor dúvida que, ao longo de toda a sua carreira, você vai depender da sua habilidade de negociar. Negociar com seu cliente, negociar com seu chefe, negociar com o diretor da secretaria da vara. Hoje em dia dizem que as duas principais habilidades dos profissionais do século XXI é a habilidade de negociar e a criatividade para resolver problemas. Porque não adianta nada você ser o juiz mais espetacular da face da terra se você não consegue lidar com a equipe que trabalha na sua vara. Se você não consegue conversar com eles. Né? Então, sobretudo, dentro de um contexto que a gente está vendo de um judiciário completamente colapsado, né? De acordo com o informe Justiça em Números, o Brasil tem quase 100 milhões de ações judiciais tramitando. Isso é uma loucura. Se a gente considerasse, isso é uma situação hipotética, que para cada ação eu preciso de pelo menos 2 polos, é quase como se toda a população mundial ou a população brasileira estivesse litigando. Mas isso é só uma brincadeira, porque, na realidade, o grande litigante é o Estado. Né, professor? Que ele está fazendo essa política todinha para a gente aprender a negociar, mas ele mesmo negocia muito pouco. Ele mesmo negocia muito pouco. A gente estava conversando sobre isso antes da palestra começar. Né? E aí... Por que o judiciário está colapsado? Por que é que a gente tem quase 100 milhões de ações judiciais tramitando? Já pararam para pensar? Uma questão prática. Como é que a gente chegou nesse número? O que é que possibilitou que a gente tenha 100 milhões de ações judiciais tramitando? A invenção do computador. Bora combinar que se a gente estivesse datilografando petição, a gente não teria 100 milhões de ações judiciais. A tecnologia inovou. E no contexto brasileiro, desde a promulgação da Constituição de 88, a gente vem ampliando as possibilidades de acesso à justiça. Né? Então, a gente tem a Defensoria Pública, a gente tem os juizados especiais, que você, sem advogado, vai lá e entra com o seu pedido de ação. A gente tem o processo judicial eletrônico, a gente foi alargando a boca do funil. Quem estuda ou quem assiste qualquer seriado americano vai ver que lá a realidade é completamente outra. Não é assim, você tem um direito que está sendo violado, você vai entrar com ação judicial. Não funciona assim. Tem todo um preparo antes disso acontecer. Aqui não, aqui, antes de conversar com sua vizinha, você vai lá, entra com ação judicial. Né? Qual é o problema disso? É que eu alargo a boca do funil, do acesso à justiça, mas o funil ele continua desaguando no mesmo lugar, na decisão do juiz. Né? Então, com esses mecanismos, a tentativa é fazer com que esse processo não precise necessariamente chegar lá na ponta do funil. É oferecer uma possibilidade de solução ainda no começo. Eu só quero que vocês tenham cuidado, porque eu vejo muita gente defendendo o uso desses mecanismos para salvar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, eu não sei nem se tem jeito, sinceramente. Porque para salvar o Poder Judiciário é preciso uma ação muito articulada com muitas ações conectadas, desde contratação de mais pessoas, né, concursos públicos, desde uma mudança muito significativa na legislação processual. Porque se uma pessoa tiver dinheiro e quiser, ela empurra um processo até perder de vista. Então, são muitos fatores.
E quando você defende esses mecanismos para salvar o Poder Judiciário, na realidade você está desvirtuando os próprios mecanismos, porque eles são importantes, não é porque vão salvar o Poder Judiciário, não. Eles são importantes é porque eles dão a oportunidade das pessoas envolvidas nesse conflito conversarem abertamente sobre uma solução para ele. Né? E aí, então nós estamos falando de um mecanismo que está, inclusive, conectado com os anseios de participação da população. Nós temos, hoje em dia, uma massificação dos direitos. Né? Nós temos, hoje em dia, um país que pretende ser democrático, mas vamos combinar que essa democracia que a gente vai lá e vota nos nossos dirigentes e sem muito exercício da cidadania e sem muita participação, nós temos uma democracia muito fragilizada. Então, acredita-se que a partir do momento em que você é atuante na solução dos seus próprios conflitos, então você sai lá de uma negociação, de uma conciliação, de uma mediação, você, no mínimo, sai dali mais consciente dos seus direitos e dos seus deveres. Né? Como eu falei, em termos de cidadania, isso é muito significativo. E, ao participar da solução dos seus conflitos, acredita-se que você fica mais politizado. Então, você tem vontade de participar mais dos conflitos do seu bairro, do seu condomínio, da sua associação, e isso se amplia para uma maior participação popular em termos gerais. Né? E aí, por fim, antes de passar a palavra para vocês, eu queria trazer um dado muito significativo. Né? De acordo com a OAB Nacional, o Brasil tem mais cursos de direito do que todos os outros países do mundo juntos. Primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei achando que era mentira. Né? Mas como foi um dado da OAB, eu boto fé que... Mas isso é uma coisa muito profunda do que eu estou falando. Estou falando que se você pegar todos os cursos de direito da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, ainda assim o Brasil tem mais cursos de direito. Dentro desse cenário, né, mas não se preocupem não, que não falta conflito para a gente trabalhar, não. Tá? Não estou falando isso como um desestímulo, não. Entretanto, se você é um profissional que consegue oferecer para os seus clientes algo além de simplesmente batalhas adversariais dentro dos tribunais, você é um profissional que tem um diferencial. Né? Então, durante muito tempo, era considerado um advogado bom aquele pitbull, aquele cão de briga, aquele que bota o seu cliente aqui debaixo do braço e sai passando por cima de todo mundo. Muitas vezes, hoje em dia, o seu próprio cliente espera de você uma postura diferenciada. Né? E isso não significa dizer que você não vai ganhar dinheiro com isso. Né? Hoje em dia, qualquer contrato que um advogado faz com seu cliente, ele tem lá previsto quanto é que ele vai receber caso tenha um acordo. Aí, a hora que você faz o acordo, recebe talvez até um pouco menos mesmo, em alguns casos. Aí o cliente vai embora, feliz e satisfeito, lhe indica para outras pessoas e você está preparado para se entregar para outros conflitos, inclusive onde não cabe acordo. Porque eu não estou falando, né, que essa lógica ela cabe para todo e qualquer conflito. Ela, inclusive, só cabe quando as próprias partes querem. Né? Então, nem adianta você querer aí tentar forçar ninguém a fazer um acordo, porque esse acordo só vai ser cumprido se as partes verdadeiramente quiserem. Então, é isso, meus queridos. Eu espero ter contribuído, né, para abrir um pouco a cabeça de vocês, para que a justiça, para entender mesmo que a justiça não precisa
necessariamente ser feita por meio de briga e de mútuas acusações. A gente também pode fazer justiça trabalhando de maneira consensual e estimulando as pessoas a mais colaborarem do que competirem. Tá? Muito obrigada. Estou aberta para as provocações. Alô, tá saindo aí o som? Pronto. Agradecer à professora Mônica, né, pelas palavras, né, pela palestra. Enfim, é um tema realmente muito instigante, né, e eu acredito que para os alunos, né, para os estudantes que estão aí se graduando em Direito, eu acho que já é uma reflexão que deve ser feita desde já, né, quando se tornarem advogados, quando se tornarem profissionais do direito, já pensar nessa cultura do consenso, né, da postura não adversarial, já se preparar para isso, se forem advogar, né, fazer como a professora disse, já buscar desde o início, né, um acordo, uma negociação, né, uma boa comunicação, né, com as partes envolvidas naquele conflito. Então, acho que isso é fundamental, acho que é um caminho que deve ser seguido, né, ou pelo menos pensado aí por todos nós, né. E eu deixo aberto aqui a palavra, né, ao público aqui, quem quiser, se alguém quiser fazer perguntas, né, aqui no chat, pronto, aqui no chat também já tem. Eu vou começar com uma pergunta aqui, professora Mônica, que veio aqui do chat aqui pelo YouTube. O Nishimura Ertel, ele está perguntando qual livro que a senhora indica sobre mediação, para quem quiser se aprofundar aí nesse tema. Tem um livro que é importante, ele não é o melhor não, mas ele é importante porque ele é utilizado na capacitação de todos os mediadores, né? E ele está disponível na internet, se chama Manual de Mediação Judicial. Ele foi escrito por um juiz, Dr. André Goma, que foi o idealizador de toda essa política nacional de tratamento adequado dos conflitos. Mas eu também gosto do Mediação nos Conflitos Civis, da Fernanda Tartucci, né? Tem o do Carlos Eduardo de Vasconcelos. Mas antes de estudar a mediação propriamente dita, é muito importante a gente percorrer um pouco sobre os livros que, inclusive, estão sendo muito falados, né? A famosa comunicação não violenta, né? E dentro desse contexto, eu adoro um que se chama Conversas Difíceis. Eu uma vez fui jantar na casa de um amigo, e aí eu, olhando a biblioteca dele, tinha lá esse livro, Conversas Difíceis. Eu disse, por que tu tem esse livro? Quem tinha que ter esse livro era eu. E aí ele disse, não, eu comprei para aprender a conversar com a minha namorada. Ele vivia brigando com a namorada dele. E foi assim que eu conheci esse livro, que é da escola de Harvard, mas ele é muito didático na forma como ele ensina você não levar as palavras da outra pessoa para o lado pessoal, você conseguir falar. Geralmente, quando a gente está numa briga, você fala de um jeito que você, ao invés de falar como você se sente, você fala do que o outro faz. Então, você fala, porque você é grosseiro. Quando você diz você é grosseiro, a outra pessoa já reage, não, eu não sou grosseira, não. Mas se você disser assim, eu queria lhe dizer como é que eu me sinto quando você fala assim comigo. Consegue entender a diferença? Porque sobre como você se sente, ninguém pode dizer absolutamente nada. Então, ele ensina a como você começar os diálogos na primeira pessoa. Você falando de você e não falando do outro.
conversas difíceis. Professora, a gente tem também aqui, chegou aqui pelo chat, a Maria Eduarda, ela pergunta o seguinte: professora, visto que é uma profissão do futuro, a senhora poderia falar um pouco mais sobre a questão salarial? E aí eu aproveito, professora, também, tem outra pergunta que nos chegou aqui, se existiria a possibilidade de aplicação da mediação, né, ou outros mecanismos de solução consensual no direito processual penal. E eu aproveito, peço permissão aqui para aproveitar o gancho e emendar mais uma pergunta também aqui, que eu vinha refletindo. A professora falou que quando começou a estudar esse tema da mediação, havia uma resistência grande, né? Todo mundo torcia o nariz, e hoje em dia a mediação, a conciliação é uma realidade, está no Código de Processo Civil. E aí eu sinto um pouco isso atualmente em relação à participação da administração pública, né? Como a gente conversava aqui, a administração pública como parte nesses conflitos, se ela pode participar de conciliações, de arbitragem, de mediação, muita gente torce o nariz, né? E aí eu lhe perguntar o que é que você acha disso, né? E se essas características inerentes à mediação, à conciliação, à arbitragem, se seriam compatíveis com esses dogmas da administração, né? De supremacia, indisponibilidade do interesse público, indisponibilidade do crédito tributário. Dá para compatibilizar? Seria possível a administração se inserir mais nesse cenário para, né, diminuir esse tanto de conflito? Então, acho que seriam mais ou menos essas 3 perguntas aqui num combo, né? Tá. Quando a gente foi pensar num tema para palestra, né? Eu estava conversando com a Renata, eu coloquei os profissionais do futuro, né? Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que, na realidade, vocês estão participando de um momento muito importante de uma mudança de cultura, de uma construção. É como se vocês estivessem participando do alicerce de uma mudança significativa que se pretende realmente implementar, né? Para os tribunais, é muito bom que isso aconteça, é mais barato, é mais rápido. Hoje em dia, então, com as mediações virtuais, me lembrem só de falar um pouco disso também, eu falo daqui a pouco sobre isso. Porque se o Poder Judiciário resolver exclusivamente as causas em que a presença do Poder Jurisdicional do Estado seja imprescindível, a gente vai ter uma qualidade nas sentenças muito mais significativa. Se o juiz pudesse ter tempo de se debruçar sobre o processo, realmente estudar, né? Produzir cuidar para que sejam produzidas todas as provas necessárias antes do seu julgamento e deixar que os conflitos que possam ser resolvidos de outra maneira fossem resolvidos de outra maneira, a gente teria uma qualidade de justiça muito mais significativa. Então, quando eu estou falando dos profissionais do futuro, né, eu estou falando que vocês estão assim no meio do presente, mas quando vocês se formarem, eu não tenho dúvida e com o tempo de prática isso vai ser uma realidade. Sobre a questão salarial, aí nós temos, se for para falar de mediação, e eu acredito que é nesse contexto que a pessoa está me perguntando, né? Existem 2 cenários. Existem os mediadores judiciais, que atuam dentro do Poder Judiciário, e aí a política nacional de tratamento adequado dos conflitos, ela permitiu que cada tribunal faça o pagamento dos seus mediadores de uma determinada maneira. Então, tem tribunal que recebe um salário fixo, tem tribunal que paga por hora, o daqui do estado do Ceará paga por hora, né? Inclusive, o que se espera é que, muito em breve, a gente tenha concurso específico para essa área, né? Até porque é um contrassenso a gente ter uma política que quer que exista o mesmo nível de qualidade em todo o território nacional, mas que os mediadores possam ganhar salários completamente diferentes. Se você for atuar de forma extrajudicial, por exemplo, da forma como eu atuo, né? Na verdade, eu sou mediadora judicial e extrajudicial. Não existe uma regra sobre como você cobra isso.
eu acho interessante cobrar por sessão de mediação e, caso tenha um resultado positivo, você cobra um valor da causa relacionada a esse conflito. Por quê? Porque se você cobrar só se tiver acordo, você vai trabalhar de graça, né? Então, você cobra por cada sessão e, se tiver um resultado positivo, você cobra um determinado valor. Nós que somos do ramo do direito temos uma vantagem muito significativa, porque nós mesmos podemos pedir a homologação desse acordo. Porque quando você tem um mediador que ele é psicólogo, por exemplo, ele ainda tem que fazer uma parceria com um advogado para que ele entre com um pedido de homologação do acordo. Mas é isso. E esse é um campo que vem realmente se abrindo mesmo, né? Mas eu repito, você não precisa trabalhar só com o consenso. Eu é que fiz uma opção radical na minha vida. Hoje eu não trabalho mais com sistema adversarial. Mas você pode compatibilizar as duas coisas. Em relação à pergunta sobre se esses mecanismos podem ser utilizados no âmbito do direito penal, né? Sim, nós já temos a mediação penal, mas o modelo de justiça consensual que mais tem se desenvolvido dentro do âmbito penal é a justiça restaurativa, né? Na verdade, hoje em dia, inclusive o CNJ também obrigou que todos os tribunais tenham pelo menos uma vara funcionando dentro da perspectiva da justiça restaurativa. O direito penal é o direito mais tradicional que a gente tem. Se conseguir mudar alguma coisa dentro do direito penal é um negócio muito difícil, porque estamos lidando com os problemas mais sérios da sociedade. Então, realmente, existe uma rigidez nesse sentido. Entretanto, a forma como o processo penal está estruturado, a gente sabe que não tem dado resultados efetivos no sentido de, em primeiro lugar, reparar a vítima, que muitas vezes, durante o processo, é deixada completamente de lado, ela não entende absolutamente nada. Se no processo civil ela não entende, no processo penal ela não entende mesmo. E de verdadeiramente conseguir ressocializar e conseguir provocar uma mudança significativa em quem cometeu aquele determinado ato delituoso, ao ponto dele não reincidir naquela causa. Uma coisa interessante da justiça restaurativa é porque ela chama para os círculos de diálogo, ao contrário das sessões de mediação, que só chama para a sessão de mediação exclusivamente as partes implicadas diretamente naquele conflito. A justiça restaurativa chama atores terceiros que participam desse conflito. Então, você tem lá um menor infrator, que já é lá a terceira vez que ele está cometendo essa infração. Pois o círculo de justiça restaurativa chama o pai do menino, chama a namorada dele, chama pessoas indiretamente implicadas com o caso, mas que podem provocar como chama também a família da vítima. Isso não significa dizer que a pessoa vai ter que deixar de cumprir a pena pelo ato que ela cometeu, sobretudo nos crimes mais graves. Mas é uma tentativa de se humanizar um processo que é tão rígido e tão rigoroso, né? Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, coloquem aí Justiça Restaurativa no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Nós temos uma vara trabalhando com isso. Eu sou professora do mestrado, né? E é um mestrado que tem essa característica de trabalhar com esses mecanismos e tem despertado o interesse de muitas pessoas que atuam já no sistema de justiça, muitos juízes, muitos promotores, e é incrível perceber o interesse pela justiça restaurativa. Assim, tem sido uma crescente. E sobre o direito tributário, né? O direito tributário, da mesma forma que o direito penal, ele é muito rígido, porque a administração pública
ela tem uma estrutura pesada. Ela é complexa. Eu vou dar um exemplo concreto para vocês. Há uns anos atrás, eu sempre pago o meu imposto de renda, eu boto para ser debitado na minha conta corrente. Então, eu fiz lá o imposto de renda, cadastrei a minha conta, e eu confesso a vocês que eu não fiquei acompanhando, não. Tá? Dava lá uma parcela por mês, eu não fiquei acompanhando, não. Pois, alguns meses depois, quase um ano depois, na verdade, chega uma comunicação de que eu estava devendo à Receita Federal. Meu Deus do céu, quase que eu morro. Como assim que eu estou devendo à Receita Federal? Me arrumei todinha, fui lá na Receita Federal conversar com a pessoa, porque tinha lá um valor absurdo da multa e dos juros. Então, eu cheguei para o cara e disse assim: pois faça o seguinte, eu pago hoje, gere aí um boleto, eu vou agora, eu pago de uma vez só. Mas me tire os juros e me tire a multa. Ele disse: eu não tenho como tirar nem R$1 da sua dívida. Eu tenho como deixar você passar lá em 54 meses, mas eu não tenho como tirar R$1. Não é? Hoje em dia, essa possibilidade de negociação, ela também está prevista na Lei 13.140, né, que é a lei que trata da mediação extrajudicial. Eu uso dizer que foi um puxadinho que o Legislativo fez, que ao invés de criar uma lei nova só para isso, ele colocou dentro da lei de mediação extrajudicial. É um pouco esquisito, né, já que eu estou falando do Estado. Né? Então, olha como é complexo. Por exemplo, muito se fala que esses conflitos deveriam ser utilizados a arbitragem. A arbitragem, ao invés de se buscar um consenso entre as partes, é uma justiça privada, uma espécie de tribunal privado, onde as partes, de comum acordo, decidem contratar um juiz, porque confiam no julgamento dele, para julgar uma causa, porque ele tem conhecimento específico naquela área. Mas como é que o Estado vai deixar de usar os seus próprios juízes para deixar que essas causas sejam julgadas por um juiz particular? Não é? Mas eu ouso dizer que, aos poucos, o Estado, em diversas frentes, tem se abrido para a possibilidade de negociação. Por exemplo, quando eu era estudante, eu estagiei 2 anos na Procuradoria do INSS e eu ficava chocada com aquilo. Tipo assim, ó, o cara chega lá, ele não tem as 2 pernas e os 2 braços, o médico diz: não, você tem capacidade laborativa. Aí o cara entra com ação judicial, o juiz de primeira instância dá razão a ele e o procurador ainda tinha que recorrer. Um limite de negociação muito pequeno. Um dia desse eu fui assistir uma audiência de previdenciário e hoje em dia os procuradores, por exemplo, quando percebem que aquela parte ela tem aquele direito, né? Então, por exemplo, está configurada que aquela aposentadoria ou aquela pensão por morte pode ser efetivada a partir do dia 15 de janeiro de 2016. Então, tá, vamos fazer o seguinte, eu lhe dou a aposentadoria hoje, mas vamos dizer que o direito passa a ser a partir do dia 1º de janeiro de 2018. O Estado ganha um pouco, a pessoa efetiva desde logo esse direito. Isso eu fiquei chocada, porque era uma atitude que, quando eu estagiava, não era possível. Então, eu acredito que, se a gente tem um longo caminho para que nós, da sociedade, para que nós, do direito, possamos abrir a nossa cabeça para essa nova forma de entender como gerir conflitos de maneira consensual, esse caminho é um pouco mais tortuoso, para que o próprio Estado se abra para essa possibilidade. Né? Isso sem querer entrar no mérito do nosso poder executivo atual, porque não vamos terminar dessa forma. Mas, se estamos falando sobre a habilidade de negociar, né, a gente tem que considerar também o contexto aonde estamos inseridos. Né? É isso. Obrigado, professora, pelas respostas.
Eu pergunto se alguém aqui da plateia quer fazer ainda alguma pergunta, alguma consideração, quem está aqui presencialmente. Não? Não? Então deixa eu só dar uma passadinha aqui rápida, final aqui pelo chat, né? Muita gente participou, muita gente mandou mensagem. Então, Lucas Cardoso, Júnior Fontes, Larissa Martins, Luiz Braga, Maria Eduarda, que fez uma pergunta, Ítalo José, Ellen, Guilherme Braga, Jordano também preocupado com essa questão da remuneração, professora, do mediador e do conciliador, mas a professora já respondeu muito bem aqui. A Kerley, Clara, enfim, muita gente aqui parabenizando, elogiando a palestra da professora. Então, agradeço aqui a participação de todos pelo chat, pelo YouTube, dizendo que foi muito didática, muito proveitosa a palestra, enfim, só elogios aqui, professora, né? Parabéns. Então, me encaminho aqui para o encerramento, né? Mais uma vez agradecendo aqui a participação de todos, agradecendo especialmente a professora Mônica, né, que nos brindou com os seus conhecimentos sobre mediação aqui, e desejar a todos, né, um bom resto de semana, né, e a Semana do Direito ainda continua, né, professor? Hoje à noite ainda tem palestra, então convidar a todos para continuarem participando desse evento tão importante para o nosso centro universitário, né? Então, bom dia a todos e até a próxima.